Boa noite, boa noite, boa noite. E aí, pessoal? Tudo bom com vocês? Esperar aqui o povo ser notificado pra gente dar início à nossa live de hoje. E hoje vai ser sobre as memórias uterinas, né? Nada mais propício para falar no Dia da Mulher que sobre a mulher, né? Vou chamar o pessoal aqui. E aí, galera, que calor é esse, hein? Ai, ai. Me ouve bem? Vou esperar mais um pouquinho pro pessoal ir chegando, mandei as notificações agora. Sinalizem aí, gente, se vocês estão me ouvindo. E é isso, vamos lá. Esse mês de março chegou bem estranho aqui pra mim. E eu já tava no propósito de fazer lives sobre conteúdos, né? Tipo, mais específicos. Mas não tava saindo. E aí, falei, mês de março, vamos falar sobre ser mulher e tal, né? Só que não foi bem esse o plano. Acabou que as coisas mudaram aqui. E aí a gente só segue o fluxo, né? E aí a informação que me veio foi pra gente falar um pouquinho sobre as memórias uterinas, né? E o que são, basicamente, as memórias, como elas chegam até nós e principalmente como que a gente organiza, né, essas memórias. Principalmente as memórias relacionadas ao nosso útero ali, a todo o nosso canal reprodutor, ovários, trompas, né, que é algo tão comum, né, no feminino, ter questões ginecológicas voltadas para esses órgãos, né, ter doenças clínicas, né, comprovadas ali pela ciência desses órgãos e saber que essas doenças, né, são apenas uma consequência de um estado emocional e de um estado mental é muito importante, porque aí a gente consegue sair desse padrão de adoecimento, né? Basicamente, o nosso útero, ele é o centro da vida. Então, tudo que está relacionado à vida está dentro do nosso útero, né? Nós, como mulheres, já carregamos de uma forma muito mais pesada, né? De uma implantação da sociedade, algumas questões que fazem o nosso feminino adoecer, né? A gente vê aí questões relacionadas ao anticoncepcional, para tudo o anticoncepcional é cura, para tudo o anticoncepcional é solução, né? E o quanto que isso adoece esse feminino como um todo, o corpo, né, o espírito feminino, a consciência feminina, e como que está sendo importante esse movimento de olhar para isso. Hoje eu nem publiquei nada em relação ao Dia da Mulher, porque eu vejo muita hipocrisia em falar do Dia da Mulher, né, como se fosse tudo muito bonito. A gente cansa de ver memes aí ganhando uma florzinha no trabalho, coisa do tipo, né? E eu acho que é bem isso. Eu acho que o Dia da Mulher a gente deveria tirar para nos conscientizarmos do que é ser mulher e do quão importante é a gente olhar questões de doença, principalmente, né, de doenças ali voltadas para o nosso canal reprodutor.
Agora vamos entrar diretamente no tema, né? E o que são memórias uterinas? As memórias, né? O próprio nome já diz, é uma memória, é algo que está guardado em você. E essas memórias, elas ficam nas nossas células, em todo o nosso corpo. Todo o nosso corpo tem memória, assim como todo o nosso corpo tem consciência. Não é apenas a cabeça que guarda informações. Tudo em nós, né? Todo esse sistema físico guarda informações. E não somos apenas o sistema físico. O sistema físico é apenas uma das nossas partes, né? Então, todas essas outras partes também trazem memórias, que consequentemente um momento chega aqui no físico por ele ser mais denso, né? Pensa ali numa cachoeira. A água começa mais grossa lá no comecinho e vai caindo até chegar lá embaixo, né? E muitas vezes perfura a pedra ali, né? E nem é pelo peso da água, mas é pela quantidade, pelo tempo que vai descendo. Então é a mesma coisa. A gente carrega uma memória mental, essa memória ela desce para o emocional e consequentemente ela vem para o físico. E muitas vezes ela chega no físico totalmente desorganizada. E isso causa as doenças, né? Especificamente as memórias uterinas, elas têm 5 formas principais que elas chegam até nós, né? Sendo a memória ancestral astral. Essa memória a gente não tem domínio sobre ela. Ela já vem com a gente de outras existências, de outras vezes que ocupamos outros corpos. E isso fica dentro do nosso DNA e faz com que nós repetimos certos tipos de padrão, né? Uma outra forma de memória é a memória ancestral biológica, ou seja, nessa família que você está hoje, né, independentemente se você tem uma memória astral com ela ou não, ainda assim você tem esse vínculo biológico, ou seja, eu aqui, Letícia, sou 50% meu pai, 50% minha mãe. A minha mãe é 50% o pai dela, 50% a mãe dela. E aí vai a galera lá para trás, né? Então, no fundo, a gente tem 1% de muita gente dentro de nós. E tudo isso vem também no nosso DNA e traz padrões dessa família biológica que a gente tem hoje, né? E esses padrões, quando eles não estão alinhados, que a maioria das vezes não estão, também nos causam dores e enfermidades. E aí a gente olha para nossa família e vê muita gente repetindo sempre o mesmo padrão, né? Eu tenho um tio que era alcoólatra, aí um primo também ficou alcoólatra, aí eu tenho família, uma tia minha ali que passa um relacionamento abusivo, aí veio uma outra tia também tem, uma prima também tem, aí eu também passei. E assim vão se repetindo. Questões, né? Útero, ovário. A minha avó passou por um aborto. Aí uma tia minha também teve um aborto. Uma prima minha também teve. Não aconteceu comigo, mas alguém próximo ali aconteceu. Então são esses padrões que vão se repetindo porque isso está no sistema da nossa família. Uma terapia que olha muito para essa questão é a constelação familiar, né? Ela faz esse ajuste dessa questão ancestral biológica, né? Uma outra forma de memória que tem no nosso corpo, e aí ela está diretamente ligada aos nossos ovários, é a memória gestacional. Ou seja, no momento que a sua mãe estava com você dentro do ventre dela, ela passou por traumas, ela passou por questões, né? E isso trouxe para você uma carga genética, né? Se você for mulher, uma carga genética muito maior, você vai guardar isso de uma forma muito maior, porque isso vai ficar diretamente ligado nos seus ovários. E quando você for ter um filho, né, ele também vai pegar essa carga, uma filha no caso, né, porque ela já estava dentro de você no momento que você foi gestada. Essa questão da gestação, né, por exemplo, eu, Letícia, aqui, sou mulher também. Quando a minha mãe estava sendo gestada pela mãe dela, eu já estava dentro dela, dentro de um óvulo, porque nós mulheres somos gestadas a partir do 5º mês, quando ocorre ali a formação, né, interna dos órgãos sexuais.
os óvulos já são formados, diferentemente do homem que começa a produzir o esperma a partir dos 11, 12 anos. Então a mulher ela já traz isso dentro do ovário. Então questões de ovário geralmente estão ligadas com questões gestacionais, né? Uma outra memória que também acontece, que também faz a gente carregar padrões, essa daí já é diretamente, né, ligada a nós, é a memória de criação. Ou seja, no momento que você nasceu, você entra num sistema familiar, né? Seja ele o seu sistema biológico ou não. E ali você vai ter uma criação, você vai ser educado de uma certa forma, você vai ter um padrão de estudo, você vai ter um padrão de vestimenta, e tudo isso vai influenciar na mulher que você vai se tornar, né? Senta certinho, fala baixo, se comporta, olha como você se veste, olha como você fala, olha como você come, né? E tudo isso vai acarretar. Esses padrões de criação, eles ficam mais ligados às nossas trompas, né? Então, questões que envolvem ali problemas nas trompas são questões relacionadas à nossa criação. Por quê? O ovário, pensa ali, né? O ovário é o momento que você iniciou a vida. As trompas é o caminho para o mundo. E o útero é o momento de você dar a vida, né? É o momento de saída ali, é o momento que você vai gestar o bebê. Tanto que a fecundação, ela ocorre dentro das trompas, né? Então, qualquer questão que envolve essa parte da fertilidade, de querer ou não ser mãe, né? A gente olha ali para as trompas, porque é o momento da nossa criação. Como que a gente foi criada, como que a gente foi encaminhada do nosso nascer para o mundo, né? Por essa parte transicional. A nossa criação, basicamente, a gente a constrói até os 7, 8 anos de idade. Tudo que você for aprender, você aprende ali. Dali para frente, dos 8, 9 para frente, você vai apenas reproduzir. E esses padrões, a maioria das vezes, não são conscientes. Eles não ficam evidentes pra gente ali. Muitos traumas acontecem nessa primeira infância e a gente se esquece disso depois, né? E aí isso vai gerar fatores lá na frente na vida dessa mulher, que quando ela for voltar e for olhar, foi um fato que aconteceu ali quando ela tinha 3 anos, quando ela tinha 2 anos, e é uma coisa que a gente esquece. Gente, quantos aí de vocês têm memórias dos seus primeiros 5 anos de idade? Assim, memória vívida mesmo, assim, não flashes. Memórias de dias, de fatos, importantes ou não, que aconteceram. A gente quase não tem, porque a nossa mente ela se ocupa demais. Então isso é jogado para o nosso subconsciente. E no subconsciente, armazena tudo. E depois esse subconsciente começa a estourar essas questões, né? Começa a jogar isso para fora. E aí isso vem na forma de uma doença, na forma de uma infertilidade, na forma de uma dificuldade para engravidar, numa questão com o emprego, numa questão no relacionamento, né? A doença nem sempre ela é física, viu? Ela nem sempre se manifesta aqui no físico, as questões. Não, muitas vezes você não precisa ter uma predisposição a uma candidíase para você saber que você está num relacionamento abusivo, tá? O físico, ele apenas vai te mostrar, né? Mas aí o padrão, ele vem em outras áreas da vida também, né? E uma outra memória, que essa pra mim, assim, é uma das mais complicadas da gente compreender e da gente se trabalhar em relação, que é a memória sexual. Agora, gravem isso que eu vou dizer pra vocês. Todo e qualquer envolvimento sexual que você teve na sua vida está grudado no seu útero. E isso também te adoece. Porque você pega essa carga dessa outra pessoa, você pega os padrões dessa outra pessoa, você pega essa vibração, essa energia, né? Que muitas vezes, na maioria das vezes, está completamente degenerada, porque nós também estamos degenerados, e você coloca isso dentro de você, né? Então, questões relacionadas ao canal vaginal ali, a colo do útero, a útero, na maioria das suas vezes, tem a ver com questões de memórias sexuais, né? Tanto que uma das coisas que mais pegam, assim,
em questão de relacionamento são as crises de candidíase por repetição, né? E a candidíase, ela é uma infecção fúngica que ocorre ali na entrada do útero e no canal vaginal. Então, é uma amostra de que as suas relações sexuais estão deturpadas, né? E esse trabalho de organização dessas memórias é algo que você começa e vai a vida inteira para organizar, porque isso começa a juntar questões de acopla outras memórias juntos, né? A memória sexual, ela vem acoplada com a memória ancestral astral, muitas vezes ela vem acoplada com a memória ancestral biológica, porque ocorreram fatos na sua família, casos de estupro, casos de violência, de aborto, né? Que vem junto, então o assexual está interligado a isso. Muitas vezes também pode não ter esses fatos. Aí vem na memória gestacional, né? A sua mãe produzindo ali o ato sexual durante a gravidez. Isso gera uma memória no feto. Pode parecer que não, pode parecer que é bobinho, mas gera uma memória, e uma memória bem complicada de você trabalhar, né? Porque o corpo tá preparado para a vida, tá gestando uma vida, né? Não tem por que outra coisa estar entrando ali, né? Então você sente, o feto sente a invasão. E essa memória de invasão é uma memória bem complexa para a vida de uma mulher, né? De se sentir invadida, de se sentir forçada a algo, né? A memória sexual, ela também está atrelada à memória de criação. Porque pode ser que nada disso aconteceu até você nascer. Mas quando você tinha lá 3, 4 anos, você sofreu um abuso, você foi molestada. Mesmo que não houve ali uma penetração, mas houve um ato ilícito ali. Então, mais uma vez, o sexo vai ficar deturpado em você, né? De alguma forma, você pode ter dores na sua relação, você pode não ter libido, você pode não querer se relacionar, aí você pode não querer se relacionar com pessoas do sexo oposto, aí você fala, não, né, o padrão homem é muito complicado, vamos, né, ter um relacionamento homoafetivo. Todas essas questões são memórias que estão no seu corpo, né? Útero, ovário, DNA, trompas. E tudo isso está ali desorganizado, né? E como que a gente começa, como que a gente organiza tudo isso? Primeiro, vendo que tem algo errado, né? O corpo tá ali doente, se acabando, sofrendo. Opa, ligamos o alerta de que há algo errado. Não tenho nenhuma doença, não tenho nada no meu corpo, né? Não tenho candidíase, não tenho gardnerella, não tenho endometriose, sou ginecologicamente bem saudáveis. Porém, no entanto, todavia, de cada 5 relacionamentos que eu vivi, 6 foram tóxicos e abusivos. Opa, tem algo de errado. Não, nunca vivi nenhum relacionamento abusivo. Porém, no entanto, todavia, meu trabalho não vai pra frente. Eu trabalho horrores, não tenho dinheiro, não tenho prosperidade, não tenho liberdade financeira. Opa, algo de errado não está certo, né? Qualquer desequilíbrio que acontece na nossa vida é um sinal de que algo tá errado, gente. Não tem como não estar errado, sabe? Então, o primeiro passo é você notar, perceber que tem algo errado. Tem algo errado. O quê? Não faço ideia. Ou muitas coisas, né? Faz lá uma lista. E aí você começa a buscar recursos de como organizar essas memórias e de como eliminar essas doenças que já existem e as possíveis que podem vir. Porque, gente, mesmo que agora você não tenha nada, mas lá na frente alguma coisa pode se desenvolver. A gente está totalmente consumido por questões, consumido por memórias que estão tomando as nossas células. E uma célula, quando ela não está saudável, ela atrofia, ela adoece, ela morre e ela prejudica todo o sistema. Pega aí um quintal, eu gosto muito de dar o exemplo do quintal, porque eu vivo aqui num quintal, então, né, deixa uma erva daninha ali. Cara, daqui a pouco você não tem controle sobre aquilo mais. E uma coisa que parece inofensiva, daqui a pouco toma conta de todo o sistema.
né? Até mesmo quando é uma coisa boa. O exemplo que eu tava aqui mês passado com o abobral. Eu tava com o abobral, coisa mais linda. Colhi mais de 40 abóboras aqui. E quando eu me dei conta, ela tava sufocando e destruindo todo o resto do quintal e tomando conta. Então é a mesma coisa com as nossas células. Aquilo que a gente não olha vai se proliferando, vai se proliferando, vai se proliferando e chega uma hora que todo o sistema cai, né? Quando você chega nessa hora de buscar por uma ferramenta, é o momento que entra a ginecologia natural, principalmente para as questões femininas, né? Dentro da ginecologia natural, a gente tem inúmeras ferramentas, né? A gente tem as ervas, a gente tem os cristais, tem banho de assento que utiliza as ervas, tem as vaporizações uterinas, tem as garrafadas. E aí a gente inicia o que chamamos de protocolos para resgatar essas memórias. Esses protocolos, a maioria das vezes, né, 99% dos casos, ele se inicia tratando a questão física. Por que você chegou até mim? Ah, cheguei até você porque eu tenho uma endometriose. Ok. Então a gente vai começar a tratar o sintoma físico dessa endometriose. E desse tratamento, aquele cristal, aquela erva vai começar a abrir, a sutilizar, a te mostrar o que é que está por trás daquela endometriose. Porque, gente, eu vou dizer uma coisa aqui e duvido que eu estarei equivocada, mas toda a doença, seja ela um resfriado, seja ela uma dor de cabeça, tem algo por trás. O físico é só uma consequência do sistema. O corpo físico, ele é só o mais denso. Antes dele existe toda uma cadeia de 7 outros corpos que, se um está em desequilíbrio, todos vão se desequilibrar, né? Então não pense que você tem que tratar o físico para o resto se ajeitar. A gente começa com o físico para ele ir abrindo e ele ir sutilizando. Do físico a gente parte por emocional, compreende quais são as emoções que estão por trás daquilo ali. Qual é a emoção que está por trás da endometriose? Ah, é uma dor muito grande, um ferimento muito grande, né? O seu corpo, ele se automutila, né? Ele se autoinflama. O que está por trás disso, né? Qual questão do feminino ali está machucada? O que você passou, né, antigamente, ou o que um ancestral seu passou que fez você hoje estar sentindo isso? Depois a gente vai para a questão mental, né? Qual padrão mental trouxe esse sentimento que trouxe essa reação? E é isso que as ervas fazem, é isso que os cristais fazem. Eu gosto muito de utilizar a obsidiana para iniciar abrindo essas questões, né? A pedrinha de obsidiana, o Ionieg, ele trabalha o caos. Em que sentido? Ele vai trazer à tona o que está bagunçado ali na vida daquela mulher, né? A obsidiana é uma pedra muito profunda, porque ela é uma pedra mesmo, né? Que vem de origem vulcânica, né? Pensa, o magma tá lá escorrendo a milhares de quilômetros no centro da Terra. De repente o vulcão entra em erupção e forma uma pedra de obsidiana. Então ela tem essa característica de ir nas profundezas de você, né, das suas memórias, né? Só que ela vai e traz aquilo que está bagunçado. E muitas mulheres não conseguem compreender a atuação da obsidiana. E aí entra em surto. Então, para evitar isso, e agora é uma pedra que começou a entrar na vibração dela, a gente tem o quartzo fumê. O quartzo fumê, ele também faz essa limpeza, ele também traz à tona isso como a obsidiana faz. Ele não vai tão profundo quanto a obsidiana, mas ele auxilia, né? Ele é aquele cristal do faz uma faxina na casa, sabe? A obsidiana é do tipo quebra tudo e joga fora, né? Ela derruba a casa e ergue outra. O quartzo fumê, ele é do tipo reforma. Vamos reestruturar isso aqui, né? Ele atua de uma forma mais sutil, porque apesar dele ser um cristal escuro, né, ó, não dá pra ver, não sei se dá pra ver ele certinho,
Apesar dele ser um cristal escuro, ainda ele é um cristal. Ele tem uma forma geométrica, né? Ele passou ali por um processo de cristalização, diferente da obsidiana, que ela é vitrificada, né? Então ele vai atuar nessas memórias também, ele vai trazer à tona, ele vai trazer a compreensão, ele vai ajudar a mulher a se ancorar, se sustentar, a ver o que precisa ser eliminado, o que está bagunçado ali. E aí ele vai dando forças e segurança para essa mulher. Para quem sabe, em um certo momento, na hora que ela achar uma memória ali que precisa ir um pouco mais fundo, aí a gente entrar com a obsidiana, né? Eu, particularmente, gosto muito de iniciar todo o protocolo com a obsidiana, né? Mas nem todo o campo tá pronto para receber, porque ela é uma pedra bem mudança de vida mesmo. As mulheres que estão aí comigo, que usaram, que usam ela, sabe que desde a primeira noite ela já faz um regaço ali. Então, a gente também tem que ter consciência e noção se a mulher está preparada para aquilo ou não, né? Então, o cristal que está na vibração da vez agora é o quartzo fumê, né? Ele traz esse ancoramento, ele ajuda a estabilizar o corpo físico, a estabilizar os pensamentos, a estabilizar a emoção. Então, ele faz essa união, né? Corpo, mente, sentimento. Ele traz esse senso de organização. Essas memórias, elas vêm de uma forma mais organizada, né? Elas vêm de uma forma um pouco mais clara do que seria com uma obsidiana, né? A obsidiana, ela mostra tudo de uma vez e é isso. O quartzo fumê não, ele vai trazendo devagarinho, vai emergindo lá das profundezas devagarinho. E ele não vai tão profundo, ele não vai lá no subsolo, não. Ele fica mais ali, né? De uma forma mais tranquila. Então faz o processo ser um pouco mais leve. E ainda assim ser um processo intenso, né? Uma outra coisa que eu gosto muito de usar para trabalhar as memórias e para trabalhar essa limpeza uterina, porque assim, no momento que uma memória ela é aberta, ela precisa ser limpa, né? E as questões físicas, elas são importantes de ser limpa. O nosso útero, apesar da gente não pegar uma mangueirinha e lavar lá por dentro, mas ele precisa passar por uma limpeza. E a forma como a gente faz essa limpeza, né, é através da vaporização. A gente pega uma cumbuquinha assim de cerâmica, faz um chá bem forte com uma erva. Eu gosto muito de usar a artemisia, que é essa erva aqui, ó. É considerada a erva do feminino, né? Ela trabalha muito bem as questões de detox do corpo e o detox do útero. Então a gente faz um chá, ferve uma água, deixa ferver bem, coloca a artemisia lá, coloca dentro dessa cumbuca e deixa esse vapor subir pelo canal vaginal ali até ele chegar no útero, né? E isso vai promover uma limpeza, vai ajudar, os seus vasos sanguíneos vão dilatar, vai promover ali uma menstruação mais fluida para aquelas mulheres que têm cólica, para aquelas mulheres que têm coágulo. Ele vai despregar, porque assim, o endométrio, né, a nossa menstruação, ela é a descamação do nosso endométrio. Pensa que a gente tem o útero ali e aí forma uma caminha, né, uma camada que é o endométrio, para gestar o bebezinho, para o óvulo acoplar ali e formar o bebezinho para formar a placenta. Quando não ocorre essa fecundação, né, esse endométrio, ele vai descamar e vai ser jogado fora, que é a menstruação. Pode acontecer desse endométrio não descamar tudo. E é normal isso acontecer, não vai sair tudo. E isso vai ficando ali um resíduo ali naquele útero. Isso vai causando cólica, isso vai causando coágulo. E conforme a gente vai usando a vaporização e vai fazendo esses vasos sanguíneos dilatarem, essas camadas que estão presas ali ainda, elas vão se soltando e elas vão sendo eliminadas. E o seu útero vai ficando mais leve. E quanto mais leve o seu útero vai ficando, mais acesso você vai tendo a ele, né? Aí você vai conseguindo aprofundar nessas memórias que estão ali dentro. Porque pensa que são camadas. Nós temos camadas aqui dentro. E conforme a gente entra em uma camada,
a gente rompe aquela camada, a gente entra em outra, a gente entra em outra, e assim vai. Assim também são essas memórias. Nem sempre uma mulher vai começar a usar o Yoni Egg e já vai abrir de cara uma memória ancestral astral, que é uma existência anterior a essa, ou existências anteriores a essa. Ela pode começar, muitas vezes, com memórias de aqui e agora mesmo, de hoje. Olha, saí com um boy do Tinder ali, fiz isso com ele. Caramba, olha, a energia dele tá aqui, eu sinto a vibração dele aqui. E aí você vai trabalhando aquilo. Trabalhou aquilo, aí você vai usar o cristal de novo, né? Aí vai vir uma outra questão. Ai, nossa, caramba, lembrei ali de uma vez, quando eu era criança, que foi me passado esse padrão de que mulher tem que ser assim, toda mulher tem que saber cozinhar, toda mulher tem que lavar roupa, toda mulher tem que gostar de cuidar de casa, toda mulher tem que nada. Mas você lembrou desse padrão, aí a gente vai trabalhar isso, viu? Já foi um pouquinho mais pra trás. Depois a gente trabalha esse padrão, organiza esse padrão. Aí abre alguma questão com a sua mãe, alguma questão com a sua avó, alguma questão com uma tia, né? Ou algum parente. Já estamos entrando na ancestralidade ali. Aí sim, quando o seu corpo estiver pronto, quando o seu campo estiver pronto, vai começar a abrir essas questões de memórias astrais, né? Essas questões ancestrais de outras existências, de outros corpos que você ocupou aqui nesse ou em outros planetas, que trazem também uma carga dentro do seu DNA e trazem uma carga dentro do seu útero, porque o seu útero faz parte do seu DNA, né? E se você hoje está como mulher, não é à toa, nada é por acaso, né? Se hoje você está aqui me assistindo, se hoje o cristal ressoa em você, não é por acaso, tudo tem um motivo, né? Gente, se vocês quiserem fazer perguntas também, tá? Eu falo bastante e eu gosto bastante de falar, mas se vocês tiverem alguma questão que querem perguntar, pode perguntar que daí daqui a pouco eu já respondo, tá? Fora o quartzo fumê, que entrou na vibração assim, eu percebi que a chave dele virou ontem, né? Ontem foi a hora que ele entrou mesmo fortemente no meu campo novamente, que eu já tinha feito um trabalho com ele no ano passado, mas ele entrou de novo. Só um adendo assim, o quartzo fumê, ele trabalha o outono, né? E a gente tá entrando no outono agora. Quando eu lancei o primeiro caminho do despertar lá, o quartzo fumê era para trabalhar a feiticeira, né? Que é justamente essa questão da parte da nossa sexualidade, né? Infecção de urina, ela tem questões do feminino também, mas a infecção de urina, ela tá diretamente ligada ao território, né, ao limite. Pode observar ali que animal, como que ele faz para marcar o território? Ele faz xixi em todo e qualquer lugar, né? Então, se você tá passando ali alguma questão em impor limite ou tá ultrapassando algum limite, ou alguém tá ultrapassando o limite dele em relação a você, são questões de bexiga, questões de infecção urinária, tá? É bem interessante isso, porque principalmente quando a gente trabalha questões com a mãe, né? Questões com a mãe geralmente desenvolve isso, porque a mãe sempre quer, né? Cuidar demais, nutrir demais ali, tem esse controle, né? Essa invasão do seu espaço, não aceita o que você quer, não aceita o que você gosta, né? E aí geralmente gera questões de infecção de urina, né? Um outro cristal, agora mudando um pouquinho de lá pra cá, um outro cristal que tá na vibração e que também nos ajuda muito a trabalhar essas questões uterinas, porque vão nos conectar com Gaia, né, com esse grande útero cósmico, é o quartzo verde. O quartzo verde, ele chegou para mim em janeiro, através de uma pessoa que eu atendo, e depois veio a informação de que ele era um presente da mãe Gaia para mim, como serva de Gaia, né? E ele veio para todas as mulheres que buscam se reconectar. Eu sinto o quartzo verde que trabalha diretamente as memórias da ancestral biológica,
né? Justamente por conta dessa questão da terra, desse contato com a terra, porque somos filhos da terra, viemos pela terra, voltaremos para a terra. Então, todos os nossos átomos vibram na frequência de Gaia. Então, para trabalhar as questões, né, dessas memórias biológicas, de todos esses ancestrais nossos que estão aqui, dessa questão familiar, o quartzo verde ele é excelente para isso, né? E aí a gente faz a união entre o quartzo fumê e o quartzo verde. Um protocolo geralmente eu utilizo como 3 dias com um Ioni Egg para puxar as memórias, né? Esses Ioni Eggs mais escuros, obsidiana ou quartzo fumê. E depois 3 dias pra gente organizar essas memórias com o Ioni Egg de uma vibração um pouco mais elevada, né? E o verde, ele tem essa frequência. O quartzo verde, ele também tem ali uma conexão com o cardíaco, né? Uma conexão com a nossa parte mais superior do ser que somos, né? O corpo do homem também guarda memórias de suas parceiras sexuais, assim como as mulheres? E sim, como isso acontece? Guarda sim. Essas memórias, elas ficam na próstata. A próstata do homem é o... tipo, sinalzinho de igual os ovários. É onde ficam as memórias, né? Do homem. Tanto que o chakra sacro, o segundo chakra, né? Ele é chakra uterino ou prostático, né? É onde ficam essas memórias. É nas águas da vida, né? Então, é da mesma forma que a mulher. Qualquer envolvimento, ele fica guardado nas suas células, no seu DNA, de alguma forma, né? Tanto que a gente pode observar, assim, eu digo, a gente pode observar porque foi uma coisa que já aconteceu comigo. Quando você sai com muita gente, né, que você tem relação ali com muita gente, chega uma hora, meu, que você já não sabe mais nem quem você é, porque você fica tão perdido, porque tem tanta informação dentro de você. E quando isso aconteceu comigo, era inconsciente. Eu não estava ainda nesse trabalho de autoconhecimento, eu não estava nessa busca ainda, mas eu percebi que tinha algo errado. Sabe assim, quando você olha e fala assim, meu Deus, mas e aí? Do que eu gosto? O que eu tô fazendo? Eu nem sei, porque parece que tinha muita coisa e não tinha nada dentro de mim. E é por conta disso, por conta dessa troca de energia, né? Pensa assim, tudo é energia. Então você se envolve ali com uma pessoa, você pega um pouquinho dela e manda um pouquinho seu. Aí você vai com outra, é a mesma coisa. Aí você tá doando o seu e pegando do outro, doando o seu e pegando do outro. Chega uma hora que você só tá com informação do outro, você não tá mais com nada seu. E aí você tem que fazer o caminho de volta de ir devolvendo essas questões. E quando eu falo devolver essas questões, gente, não é nem você ir lá encontrar com a pessoa e falar assim, olha, toma aqui, é teu de novo. Não, tudo isso você faz aqui dentro de você. O outro nem precisa ficar sabendo. Pessoas aí que eu trabalhei questões sexuais e outras questões, a pessoa nem sabe que eu tô nesse caminho, sabe? Nem lembra de mim muitas vezes. E ainda assim você vai lá e faz esse movimento. Essas memórias, elas também afetam o homem. Também causa doenças, né? O câncer de próstata é um exemplo disso, né? A infertilidade no homem masculina é um exemplo disso. A falta de ereção é um exemplo disso. Questões financeiras são um exemplo disso. O homem que também não prospera, o homem que fica pulando de emprego em emprego. Gente, o que acontece na mulher também acontece no homem. É que na mulher, a gente foi... Na mulher é um pouco mais intenso, porque a gente... Ai, como é que eu vou trazer essa interpretação, assim? Porque a vida é a gente que prepara, né? O nosso útero é o portal da vida. Então, o homem bota a semente. A mulher faz todo o resto. Por isso que para nós tem essa responsabilidade, essa cobrança um pouco a mais, né? Por conta desse movimento. Não tô dizendo que o homem também não tem uma cobrança, não tem, mas são papéis diferentes, entendeu? O homem é o provedor, a mulher é a nutridora. Então são papéis diferentes e cobranças diferentes, mas que essas memórias afetam da mesma forma, tá? Geralmente nos homens tem essa dificuldade do relacionamento, sabe? Assim, o homem que nunca se dá com mulher nenhuma, a mulher nunca é suficiente pra ele, nunca tá bom, né? A gente vê muito isso. E
para os homens trabalhar essas questões terapeuticamente, dentro da ginecologia natural também dá. O homem também pode fazer uma vaporização, né? Obviamente que vai ser diferente, né? A sensação física ali vai ser diferente, mas o homem também pode fazer da mesma forma. Ele pode pegar uma cumbuca, pode encher de água, pode usar uma erva, aí ele pode usar tanto a artemisia, porque vai trabalhar esse feminino nele, como ele pode trabalhar com o gerânio, a rosa branca, né? Pode usar o óleo essencial de lavanda, se for mais fácil de encontrar, ou o óleo essencial de gerânio. Ele vai fazer da mesma forma, vai ferver a água, vai colocar água na cumbuca, vai colocar ali ou a erva ou umas gotinhas do óleo essencial, vai ficar de cócoras e vai deixar esse vapor passar ali pelo seu órgão reprodutor ali, né? E vai mentalizar, vai pedir que essas memórias sejam organizadas. E obviamente que a gente tem outras técnicas que faz, né? Essa utilização das plantas e dos cristais é para trazer essa memória à tona, para você tomar consciência dela. Com isso, a gente tem que vir e limpar. E para limpar e organizar essas memórias, a gente utiliza as técnicas de uma mensagem cósmica, que é as técnicas de resgate e de perdão que o Gilberto Franzoni trouxe pra gente, né? A gente faz ali... lembrei de uma pessoa com quem eu me envolvi. Você pega aquela pessoa e você faz o resgate, usa a chama violeta, que é uma ferramenta de Saint-Germain, e a gente vai unindo ferramentas, né? E vai organizando isso dentro da gente, vai limpando e vai liberando, né, essa prateleira. E aí a gente passa para a próxima. E assim a gente vai adentrando dentro de nós mesmas para ir limpando e ficando mais saudáveis, gente. Porque memória acumulada é doença, tá? Congestionando. Imagina um cano, né? Um cano... Geralmente cano de pia acontece muito isso, né? O sifão da pia ali vai juntando gordura, chega uma hora que entope, que vira uma nhaca, aí você tem que arrancar, tirar, lavar. É a mesma coisa o nosso corpo, né? Todas essas memórias, elas vão ficando alojadas ali nas nossas células e vão adoecendo. Então chega um momento que a gente precisa tirar isso, limpar isso para poder fluir a energia. E essa energia é a própria energia da vida, é a própria vitalidade. E aí você tá lá cansado, não aguenta fazer um exercício, não aguenta varrer uma casa, não aguenta fazer um nada. Ai, meu Deus, tô morrendo de sono ali. Por quê? Porque tá todo entupido, tá todo cansado, tá todo congestionado, né? Enfim, é isso. Tem mais alguma pergunta? Tem mais alguma dúvida? Ficou claro pra vocês? Acho que o que eu tô falando é muita doideira. Faz sentido. Minha mãe vendo eu bebendo água no pote, ela deve surtar. Meu Deus, tanto copo bonito que você tem. Mas é que é tão bom. E agora falando um pouquinho, né, sobre o mês de março em si. Pro mês de março, eu senti profundamente, né, que o Ion Egg que está em evidência maior é o quartzo fumê. Ele veio com tudo agora, assim. Tanto ele quanto o quartzo verde, né? Deixaram a obsidiana dar uma descansada agora. Então, para as mulheres que vão iniciar, que querem iniciar comigo o atendimento, o primeiro Ion Egg está incluso no atendimento, tá? E, basicamente, a não ser que tenha algo de muito diferente no seu campo e que realmente a obsidiana ressoe em você, né? Se não, o primeiro atendimento vai junto agora no mês de março, um quartzo fumê, pra gente começar a trabalhar essas memórias, né? E revisando a ancestral astral, ancestral biológica, a gestacional, a de criação e as memórias sexuais, né? Não necessariamente elas vão abrir nessa ordem, tá? Geralmente as memórias sexuais elas vêm, elas batem muito forte, né? As memórias biológicas também, elas vêm e batem muito forte. Mas saibam que são esses 5 tipos de memórias que existem no nosso corpo, que afetam o nosso sistema como um todo, né? Especificamente falando das questões uterinas, né? A memória ancestral astral e a ancestral biológica estão no nosso DNA,
dentro das nossas células e elas estão em todo o nosso corpo, né? E o nosso útero, ele faz parte do nosso DNA e do nosso corpo, então elas estão especificamente em todo o nosso canal reprodutor. As memórias ancestrais, a memória gestacional, ela está diretamente ligada a questões do nosso ovário, né? Porque quando a gente foi gestada, quando a nossa mãe foi gestada, nós já estávamos ali dentro e toda a gestação da nossa mãe, nossa, né? Ela passou por fatos que causaram traumas e padrões dentro de nós que muitas vezes nós não sabemos porque está no nosso subconsciente. As nossas memórias de criação estão diretamente ligadas a questões com as nossas trompas e a nossa fertilidade, porque é a união entre o nascer e o ir para o mundo, né? É o momento que a gente está sendo preparada ali para nos expressarmos. Então, as memórias, elas ficam ali diretamente na nossa trompa. E as memórias sexuais, elas estão diretamente ligadas ao nosso útero, porque é a fonte da vida, né? É onde a gente dá e recebe a vida. Então, é muito importante que a gente olhe para esse compilado de memórias, para esse compilado de informações. Não é simples olhar para tudo isso. Esse é um caminho que eu estou há 4 anos e tem dia que é difícil. É difícil você reconhecer, você ver fatos da sua vida, do seu dia a dia, fatos da sua ancestralidade, fato do seu astral que você não aceita, você inicia, olha, nega, chora, pestaneja, reclama, aí depois você percebe que você precisa encarar, porque se você não encarar, você não vai sarar, não vai curar, né? Aquilo que só se organiza aquilo que a gente decide olhar mesmo de verdade, né? É uma faxina, gente. É pegar todo dia uma gaveta, abrir, vasculhar, jogar fora coisas, queimar coisas, literalmente na chama violeta, né? Mãe Divina Misericórdia. E reorganizar e recolocar aquilo de uma forma mais alinhada dentro de você, né? Percebo que eu preciso fazer uma outra live falando um pouco mais sobre essa questão, né? Desses tipos de resgate e ferramentas que o Gilberto traz, porque eu falo aqui um pouco sobre elas, mas acabei nunca falando exatamente como a gente utiliza, né? Explicar um pouquinho sobre a chama violeta, então acho que vem próxima live sobre isso. Então, para o mês de março, o que vai ressoar é o quartzo fumê e possivelmente o quartzo verde, que também está ressoando bastante nas mulheres aí. Então, para aquelas que buscam, que desejam um atendimento, que desejam se melhorar, olhar para essas questões, que olham para si e vê que você tem uma doença, que você tem uma questão financeira, uma questão emocional, né, que tá pegando ali, que é uma coisa que você já, meu Deus, o que tem de errado comigo? O que eu tô fazendo de errado, sabe? Me manda uma mensagem, a gente conversa sobre isso, a gente alinha, a gente organiza isso que tá acontecendo. Eu te direciono através do passo a passo que eu já vivi, que eu vivo sobre isso, né? E aí eu vou te orientando do que você precisa fazer para organizar essas memórias. Também para o mês de março, para aquelas mulheres que desejam se aprofundar na técnica da vaporização uterina, agora o Ser Essência tem disponível o kit de vaporização, que é a cumbuquinha, né? Aí você pode escolher se você quer ela personalizada, né? Aí eu pinto ela, faço os desenhos conforme você pedir, ou se você quer ela crua assim, e aí você personaliza e vai se conectando. Juntamente com a erva, com a artemisia e com o gerânio. Eu tenho um tanto de gerânio, ele tá finalizando a secagem ali, aí eu faço um blendzinho da artemisia e o gerânio. E vai estar disponível agora também para venda para as mulheres que querem, que buscam pela vaporização e não sabe por onde começar e não sabe aonde conseguir as coisas, né? Eu sinto que é importante eu estar trazendo isso, né? Então vai ficar disponível também para aquelas que passam pelo atendimento comigo, que quiserem se aprofundar na vaporização, o kit vai estar disponível também, tá?
Então é isso, gente. Se tiver mais alguma dúvida, vocês podem perguntar, eu respondo. Se não, a gente vai encerrando por aqui. Eu acho que eu já falei um tempo bom, trouxe as informações que eu precisava trazer. E já aviso que possivelmente na próxima quarta teremos outra live. Tô sentindo aí que as lives vão começar a ser instaladas aqui agora no Ser Essência, né? E provavelmente vão ser todas as quartas-feiras, mas eu ainda tô organizando internamente isso aí. Mas provavelmente vem na próxima quarta e o tema vai ser as ferramentas, né? As ferramentas de uma mensagem cósmica aí, chama Violeta e Resgate, Lei do Perdão. Até porque eu acho que faz sentido, né? Já que eu falo tanto sobre isso, eu sempre passo para as mulheres que eu atendo, eu sempre mando lá, irmã, você já ouviu a palavra do Gilberto hoje, ó. No PDF que eu mando como fazer os chás e como fazer Lei do Perdão, chama Violeta e tudo mais. Então, se esse conteúdo faz sentido pra você, se você acha que tem alguma amiga, prima, vizinha que passa por isso, que você já conversou com ela sobre isso, manda a live, manda meu contato, vamos espalhar, propagar essa palavra aí. Se você busca pelo atendimento também, pode entrar em contato comigo, a agenda tá liberada aí pra essa semana, pra semana que vem, né? A gente se organiza e aí você vai de presente, né? O quartzo fumê, o saquinho bonito do Ser Essência, ó, pra você guardar os seus Yoni Eggs e deixar sempre organizadinho. E se você sentir no seu coração também de se aprofundar e de fazer as vaporizações, temos agora disponíveis os kits. Depois eu vou deixar o link do valor e as informações sobre o kit para você comprar também. E aí tem a opção personalizado e não personalizado, então fiquem à vontade para escolher. Do mais, galera, é isso. É um prazer sempre estar aqui com vocês. Eu amo falar, né? Acho que dá para perceber. Por mim ficava horas aqui, mas vamos encerrar antes que o Instagram me derrube. Mas é isso, gente. Qualquer dúvida, se ficou alguma dúvida também, né? Podem me mandar mensagem, pode me perguntar. Se tiver alguma sugestão, algum tema que vocês queiram saber um pouquinho mais, né? Que vocês falem assim, eu acho que isso é interessante, já vi ali você postar alguma coisa no seu perfil, queria que você falasse um pouquinho mais. Pode me trazer, porque aí eu direciono essas lives, né? Que nem eu falei, eu tô querendo fazer uma live semanal, toda semana ali. Então, sugestões de tema também são bem-vindos. E é isso, gente. Muito obrigada. Gratidão, Elô. Maravilhosinha. Muito obrigada a todos que ficaram aqui, que me assistiram até o final. Ai, minha mãe. Olha, mãe, meu copo bonito. É isso, gente. Muito obrigada a todos. E qualquer dúvida, me mandem mensagem, me chamem, me liguem. E é isso. Beijos e até quarta-feira que vem. Tchau, tchau.